Transformador é tudo aquilo que, como o nome já diz, muda de um valor para outro. Então, a gente tem na rua de casa aquele transformador no poste, a gente tem em alguns aparelhos o uso até mesmo do transformador quando você comprou ali um equipamento que é 110 e a sua rede em casa é 220. Por exemplo, se você mora em São José, tem muita residência que é 220. Então você tem que comprar um mini transformador para poder utilizar um equipamento 110, né? O 110, 127. Bom, então como que a gente explica o funcionamento dele? Os transformadores, por definição, são aparelhos que alteram o nível de voltagem, o nível de tensão. Ele é constituído por uma bobina primária e uma secundária. Tudo isso aí é envolto em um núcleo de ferro. Bom, como que isso vai funcionar? A gente tem um núcleo de ferro que vai proporcionar o caminho de baixa relutância para as linhas de campo magnético. A gente viu lá em eletromagnetismo e magnetismo que quando a gente tem um material que tem uma facilidade maior de permitir, vamos dizer assim, a passagem da corrente, ou melhor, do fluxo do campo magnético, é melhor do que você não ter nada. Então, em vez de você isolar, no caso da bússola, você colocava um núcleo de ferro doce lá para que as linhas de campo procurassem ir por ele e não pela bússola. Por quê? Assim como a corrente, ele vai procurar o melhor caminho. Aqui é a mesma ideia. O enrolamento primário, ele recebe a energia elétrica da fonte de voltagem aplicada. E o secundário recebe energia elétrica por indução do enrolamento primário. Como que isso vai funcionar? Bom, a gente tem o enrolamento primário e secundário. O que que vai acontecer? O primário ele vai ser responsável por receber a energia que, por exemplo, vem da rua. Vamos lá, a energia que chega no poste, ela chega, vamos supor aqui, eu não sei o valor exato, que ele chega em 440 volts. Para ir para a sua casa, ele vai transformar esses 440 em 110 ou 220. Como que ele faz isso? Transferindo para o enrolamento secundário. Lembra lá que a gente estudou, principalmente em eletromagnetismo, que quando a gente tem a passagem de uma corrente por uma bobina, o que que ela produz? Ela produz um campo magnético. A gente viu, no caso dos eletroímãs, que quando você tem um ímã sendo movimentado, o campo magnético que está sendo realizado ali, que está sendo produzido, tem um efeito de produzir a corrente elétrica em alguma outra coisa. No caso, a gente fazia o quê? Movimentava um ímã e esse ímã movimentava o campo magnético em um condutor. Aqui a gente não vai ter o movimento de nada. O que que a gente vai ter nessa situação? A gente vai ter a corrente passando pelo enrolamento primário. Esse enrolamento primário vai produzir um campo eletromagnético. Essa produção do campo eletromagnético, por indução, vai produzir um efeito secundário de quê? No enrolamento secundário, haverá a produção de corrente elétrica. Então, a passagem de uma corrente em um determinado valor, que produz uma determinada tensão, vai produzir em um enrolamento secundário uma segunda, vamos dizer assim, corrente com uma segunda tensão. A gente pode dividir em duas classes diferentes. Primeira classe, formado pelos transformadores de tensão ligados em paralelo com a fonte. E a segunda classe, formado pelos transformadores de corrente. E a gente vai entender como isso funciona. Bom, a gente tem aqui os dois exemplos. Como que isso funciona? A gente tem ali um enrolamento que está com uma fase no neutro e uma fase em fase, ou seja, seria um circuito como, por exemplo, um circuito 110, em que você tem a presença de uma fase e um neutro. A carga que está ali embaixo é o quê? É o equipamento que está sendo utilizado. Então você tem uma passagem de corrente ali naquele enrolamento de cima que vai produzir um campo magnético e produzir eletricidade no campo de baixo. E no outro é a mesma coisa. Só que qual a diferença ali? Você está vendo que um está ligado na fase e o outro está ligado somente no neutro. Então, a gente tem aqui uma simbologia mostrando como que esses dois vão funcionar. Como que vai ser colocado em um circuito. Aqui você tem a configuração dos dois e um está escrito carga e outro medidor. Aqui, na realidade, você está tendo somente o quê? Uma diferenciação ali da carga para o medidor. Mas no nosso circuito vai ser a figura do equipamento ou que vai ser utilizado. Bom, mas como que um transformador vai aumentar ou diminuir a tensão barra corrente? Bom, como que isso vai funcionar? Ele vai se baseado pelo número de espiras, ou seja, quantas voltas você vai ter em cada enrolamento.
Então é o seguinte, você tem uma bobina primária com 10 voltas, ou seja, o enrolamento 10 vezes, e uma bobina secundária com 2. Você também pode ter o inverso. Como que isso vai funcionar? A gente vai cair numa razão de proporção, que é essa aí. O número de voltas no segundo rolamento, no caso, o rolamento secundário, que a gente coloca aí como N2, vai estar para um valor de tensão no nosso enrolamento secundário, dividido pelo primário e assim, subsequentemente, pelo número de voltas no primário. Então, a gente tem assim, E2 sobre E1, ou seja, a tensão no enrolamento secundário dividido pelo enrolamento primário, é igual, diretamente proporcional ao número de espiras, ou seja, o número de voltas no enrolamento secundário dividido pelo número de voltas no enrolamento primário. Então a gente pode fazer aqui um paralelo para praticamente tudo. Se a gente tem o número de voltas, o número de espiras, a gente consegue associar tanto ao valor de tensão quanto ao valor de corrente. Então a gente chega na proporção, vamos dizer assim, direta de 3 fatores: corrente, tensão e número de espiras. Então a gente tem assim, valor de corrente no primário dividido pelo secundário está para valor de tensão no secundário dividido no valor de tensão primário. Este vai ser o único caso em que a situação vai inverter. Por quê? Quando a gente tem o valor de tensão, a gente vai cair naquelas formas do V igual a R vezes I e tudo mais. Então, peraí, deixa eu fazer isso aqui primeiro, que vai ficar confuso. Então, matematicamente, a gente vai cair no quê? Numa proporção. Se a gente tem uma ligação direta entre o número de espiras, que a gente costuma falar, ou seja, o número de voltas em uma bobina, o número de voltas em um enrolamento, a gente vai ter uma proporção direta com o valor de tensão. A gente vai cair nisso aqui. O valor de tensão no secundário é igual, ou melhor, é diretamente proporcional ao número de espiras deste enrolamento, dividido pelo valor de tensão no primário, que também é diretamente proporcional ao número de espiras no enrolamento primário. Então, o que acontece? Você vai ter E2 por E1 é igual a N2 por N1. Quando a gente vai associar a corrente a esses camaradas aqui, inverte um pouco a situação. Por quê? Você vai ter que o valor de corrente no primário é igual ou está diretamente proporcional, melhor dizendo, ao valor de tensão do secundário. E o valor de corrente no secundário, ele é diretamente proporcional ao valor de tensão no primário. Então a gente tem essa pequena inversão. Então, como que a gente pode resumir essa brincadeira toda? Tratando-se de corrente, ela vai ser inversamente proporcional aos enrolamentos. Então assim, se você está analisando secundário, é sempre a sequência assim, secundário, primário. Secundário para número de enrolamentos, primário para número de enrolamentos. Ou seja, NS por NP, VS por VP. Quando chega na corrente, estes dois estarão inversamente proporcionais. Ou seja, se você tem aqui o número de espiras no enrolamento secundário e no primário, e você quer saber qual que vai ser a diferença de proporção entre eles, caso um suba ou desça com relação à corrente. Então assim, imagine que você tem N2 por N1 é igual a IP, ou seja, I1 por I2. Você percebe que os dois estão desconversando. Você tem N2 em cima e o seu I2 está embaixo. Então eles são inversamente proporcionais. Por que isso é importante? Quando a gente está analisando a tensão, por exemplo, se você tem um aumento de tensão no E2, ou seja, no seu enrolamento secundário, como que você consegue isso? Também interferindo no número de espiras, aumentando o número de espiras. Você consegue perceber isso? Então, quanto maior o número de espiras, maior vai ser o seu valor de tensão no secundário. Bem como maior o número de espiras no primário, maior vai ser o valor de tensão no primário. Essa que é a brincadeira aqui, diretamente proporcional. Então, a gente já sabe aqui agora como é que calcula e como vai funcionar um transformador. Então, em resumo, o transformador ele vai pegar a corrente ou a tensão e por meio da influência do seu campo magnético gerado, vai proporcionar
uma corrente elétrica ou uma queda de tensão em um segundo enrolamento, chamado de enrolamento secundário. Beleza?